Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez nos encontramos aqui no canal Pedro Rondinelli para juntos podermos vivenciar o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Mateus, no capítulo 26, versículo do 24 ao 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é maior do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querida Igreja de Cristo, amados irmãos e irmãs, inicio sempre dizendo assim, amados, porque já nos leva a uma reflexão. Você sabe o quanto você é amado por Deus? Você já parou para meditar no quanto Deus te amou e te ama? Ora, Deus enviou seu Filho único para dar a vida por mim e por você. Então não há prova maior do amor de Deus por mim e por você. Como diz a palavra, éramos rebeldes, pecadores, desviados do caminho da santidade. Deus envia seu Filho único, que decide dar a vida para nos resgatar. Você é amado, você é caríssimo, porque o preço que Deus pagou foi o preço, não de ouro, não de prata, mas o preço do sangue do seu Filho. Por isso, valorize-se, ame-se, cuide-se e levante a cabeça. Você é obra-prima, é algo muitíssimo valioso para o Pai. A Igreja nos traz na liturgia de hoje, através de São Mateus, no capítulo 6, iniciando no versículo 24, onde o Senhor diz: Não podeis servir a dois senhores, porque o odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza.
E aqui, meus irmãos, já ontem o Evangelho de ontem o Senhor dizia: onde está o teu tesouro, está o teu coração. E aqui o Senhor diz: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Olha que o Senhor, Ele está dizendo, veja o sentido da palavra, não podeis servir. O Senhor não está dizendo não podeis ter Deus e ter dinheiro, não é isso. Mas não podeis servir só a Deus. Só Deus é digno do nosso serviço. Só Deus é digno da nossa adoração. Só Deus é digno da nossa inclinação, da nossa obediência, da nossa retidão. Então, quando o Senhor diz não podeis servir, o Senhor está dizendo: olha, a tua riqueza, ela existe para te servir e não para você servir a ela. Veja como as coisas mudam. É bem verdade que o mundo se deixa escravizar. O homem ganancioso, ele se deixa escravizar pela sua ganância a tal ponto que ele não mede esforço para enriquecer cada vez mais. Não mede esforço nem consequência, mesmo que isso tenha que tirar alguém do seu caminho, mesmo que isso tenha que machucar, tenha que ferir, tenha que falcatruar, tenha que roubar, tenha que matar. Quando o homem se entrega a esta prisão da riqueza, ele colocou o seu recurso, os seus bens como um Deus. E aí é onde o Senhor diz: não podeis servir a Deus e a riqueza. Você vai amar um, desprezar o outro. Porque o Senhor nos fala e nos pede e nos orienta como nós devemos proceder neste mundo. Viva no mundo como se não vivesse. Use do mundo como se não usasse. O que é que o Senhor quer nos dizer com isso? Que a nossa vida é apenas uma passagem. O Senhor sempre está nos lembrando: olha, aqui é apenas uma peregrinação. E muitas vezes o homem luta, conquista, briga e vira tudo para conquistar um grande reino no mundo que ele vai demorar tão pouco. Ó insensatez do homem! Enquanto que o Senhor está a toda hora, a todo instante, nos chamando a atenção na sua palavra, dizendo: olha, trabalha pela comida que não perece. Trabalha pela riqueza aonde a ferrugem não corrói e os ladrões não furtam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Por que o Senhor nos chama a atenção, meus irmãos? Porque o Senhor está toda hora nos lembrando que a nossa vida, ela é apenas uma peregrinação. Que a nossa vida, ela é curta neste mundo. Por isso o Senhor diz: olha, vós estáis no mundo. E aí Ele nos lembra: mas vocês não são do mundo. Entendam isso. Estar não quer dizer ser. Você está por um tempo, mas você não é do mundo. Mas do mundo vos escolhi para que leve a minha palavra, para que assuma a missão do Cristo, a missão da igreja, de proclamar a santa palavra e levar toda a humanidade, pela graça e a força do Espírito Santo, à experiência do amor de Deus, que converte o coração do homem. E aí o Senhor continua: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. E aqui o Senhor diz: não vos preocupeis, que vou comer, que vou vestir. É isso que o Senhor está dizendo. E o Senhor nos chama a atenção uma realidade. Diz: você está preocupado com o que você vai comer. Ora, a vida, o fôlego, a tua respiração não é mais que o alimento? E aí a gente raciocina: sim, Senhor. Aí o Senhor vai e diz: se eu te dei a vida, se eu te dei a graça e agora tu está respirando, será que eu sou incapaz de te dar um alimento? E aí entra um raciocínio da nossa parte. Vamos raciocinar. O Deus que nos deu a vida, o fôlego da vida, que me dá a graça agora de falar, de respirar, esse Deus que me deu tudo isso é incapaz de me dar um alimento? Claro que não. E aí ele continua na reflexão: ora, você está preocupado com o que vestir? Ora, olha para o teu corpo. Se eu te dei esse corpo que tu tem, esses braços, essa perna, tudo,
eu sou incapaz de te dar uma veste para cobrir esse corpo? E aí a gente reflete e diz, claro que não, Senhor. Então tenha fé, é isso que o Senhor está nos dizendo. O Senhor está nos chamando a atenção a olhar o que Ele tem providenciado. E no que Ele tem providenciado, a gente crê que aquilo que nos falta, Ele é o Deus da providência. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E Ele diz, nós temos uma fé muito pouca. É preciso pedir que a nossa fé ela seja aumentada. E aí Ele agora nos chama a atenção a olhar para a natureza. Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? E aí Ele agora nos chama a atenção dizendo, olhai as aves do céu, quantas espécies, milhares e milhões no céu, e diz que Deus as alimenta. Diz que elas não trabalham, que elas não têm armazém para armazenar comida. No entanto, nenhuma delas, você já viu um passarinho, uma ave no chão, caindo de fome. Nunca se viu. A gente vê quando o homem atira uma pedra, dá um balaço, aí cai. Mas, tirando disso, você não vê. Porque a providência divina as alimenta. Não falta nada. Aí Ele vai nos chamar a atenção. Não valeis vós muito mais do que elas? E aí o Deus está dizendo, você, meu irmão, eu valo mais, sou mais valioso do que um passarinho aos olhos de Deus. Nós valemos muito mais do que as aves que Deus cuida e cuida muito bem e nada lhes falta. E por que toda essa inquietação? E por que toda essa preocupação? E o Senhor continua. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Côvado aqui é uma medição, creio que centímetro, naquele tempo. E ele diz, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado, ou seja, um só centímetro à duração de sua vida? Ou seja, por mais que eu e você nos esforcemos. O Senhor está dizendo, você não pode acrescentar um só segundo à duração de sua vida. Tudo está em minhas mãos, diz o Senhor. Tudo depende de mim. Tudo depende de mim, diz Deus. Então, não adianta se inquietar, não adianta preocupações exageradas, não adianta querermos viver que nem pagão, preocupado com isso ou com aquilo, não. Devemos sim assumir as nossas obrigações, mas sempre como uma criança, aquela criancinha que depende 100% dos seus pais. Por mais que você conquiste, por mais que você adquira, saiba que existe uma mão que trabalha, uma mão que trabalha para que tudo isso prospere, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Então, por mais que eu me esforce, diz o Senhor, a tua vida está em minhas mãos. Por mais que você se esforce, por mais que você conquiste, por mais que você cresça financeiramente, o Senhor diz, a tua vida está em minhas mãos. Tu não podes acrescentar um só centímetro, um só segundo à duração de tua vida. E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. E aqui o Senhor coloca todo o auge, da glória do rei Salomão. Ele diz, nem Salomão se vestiu como um lírio desse do campo, que hoje cresce tão bonito e à tardinha já cai a sua bela flor quando o sol desponta. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Que toda a glória do mundo é passageira, meu irmão. Não adianta, é passageira e é tão rápida. Não adianta nós trabalharmos para conquistar a glória deste mundo, não. O Senhor diz, é passageira, é perca de tempo. Não adianta trocar a eternidade por um momento tão curto de glória mundana, de glória passageira que o mundo possa proporcionar. O Senhor nos chama a atenção o bem maior. O Senhor que é pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você quer o melhor para os seus filhos. Então Deus quer o melhor para nós, por isso que Ele nos chama a atenção.
e enviou seu Filho para nos chamar a atenção através de sua palavra, revelar o que estava no coração do Pai para nos chamar a atenção, a nos acordarmos desse sono que o mundo tem colocado em nós, que nós não podemos trocar uma eternidade por um momento tão curto que o mundo proporciona. Viva no mundo como se não vivesse. Esteja no mundo sabendo que vós não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi. É isso que o Senhor está sempre nos chamando a atenção. Então eu e você precisamos entender, não podemos servir a dois senhores. Devemos servir ao Deus único verdadeiro, aquele Deus que nos amou com um amor tão grandioso e que não poupou seu único Filho para me dar vida e vida em plenitude. A mim e a você, eu tenho que tomar posse. Tome posse desta vida nova. Tome posse dessa plenitude de vida a qual Cristo conquistou na cruz para mim e para você. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, o Pai sabe o que vós necessitais antes que a gente peça. Então Deus sabe da nossa necessidade. O que nós precisamos é confiar nele. O que nós precisamos é depender dele. Como diz uma canção, eu quero estar em tuas mãos, ó Pai, eu quero depender de ti. Então queramos estar nas mãos do Pai, queramos depender de Deus e por mais que a coisa prospere, entendamos, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha aqueles que a constroem. Então tudo é Deus. Se prosperou, Deus abençoou. Entenda. Se prosperou, Deus abençoou. Não se gabe, não se orgulhe. Não traga para si a glória. É meu braço forte, é minha inteligência, é porque eu sou trabalhador, é por isso, por aquilo. Sim, tem sua pequena parcela, mas por trás Deus age poderosamente, fazendo prosperar o teu trabalho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E que o Senhor está dizendo, coloca-me em primeiro lugar na tua vida. Coloca-me em primeiro lugar na tua vida. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. E todas essas coisas serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então aqui o Senhor diz, não vos preocupe com amanhã. Ora, nós não damos de conta nem no dia de hoje, por que nos preocuparmos com o dia de amanhã? A cada dia, a nossa dedicação, a cada dia, o nosso cuidado. Ou seja, o Senhor nos deu a graça do amanhecer, esse é o dia que o Senhor nos deu para viver. Então vamos viver e viver na presença dEle e viver bem. Por isso, amado irmão e irmã, eu e você devemos entender mais do que nunca, não podemos perder tempo nos enganos que o mundo está aí lançando toda hora para nos tirar do caminho de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Por isso não queremos sair do caminho que é Cristo, da verdade e da vida que é Cristo. O mundo procura nos enganar. O mundo procura nos escravizar. O mundo nos traz deuses a qual a única intenção é que a gente tire o Deus único e verdadeiro do centro de nossa vida para colocar os deuses que o mundo oferece. E aí tantos deuses, é o Deus dinheiro, é o Deus riqueza, é o Deus ganância, e tantos deuses, é o Deus prazer, e tantos deuses que vai sendo oferecido pelo mundo e que eu e você devemos renunciar essas propostas mundanas e cada vez mais entronizar no centro de nossa vida o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Aqui foi mais uma reflexão do Evangelho do Dia com o missionário Pedro Rondinelli. Fica com Deus que eu vou com Ele, paz e bem.